Olá, você que nos acompanha aqui na TV Itajubá em mais uma oportunidade do programa chamado Olhar Ampliado. E por que eu coloquei esse nome, Olhar Ampliado, neste programa? Porque ele pretende ser a expansão de consciência, uma reflexão no seu dia a dia, na oportunidade que você busca também de olhar a vida sob um outro ângulo, sob uma outra perspectiva, diante dos conflitos existentes nesta sociedade. E, portanto, a pandemia também nos traz essa posição de ter, ou de nos obrigar a olhar cada vez mais para os conflitos do nosso dia a dia. E assim eu cumpro a minha missão de vida, que é contribuir com a expansão de consciência, a mudança cultural de pensamento da realidade deste país tão diverso e multi. E, portanto, eu trago hoje um convidado super, hiper, mega especial, que é o Dr. Jamilson Haddad Campos. Ele que é juiz de Mato Grosso, estará aqui junto com a gente para que a gente possa conversar sobre um tema muito especial desse mês de março, sobre o tema significativo para a vida de todos nós, que é a violência doméstica, a violência contra as mulheres e a violência de vários aspectos e formas. E assim, eu consigo contribuir com a minha missão, com a minha perspectiva, com aquilo que eu me propus fazer dentro desse projeto importante aqui na TV Itajubá. E você que nos acompanha aqui, que está chegando agora, você é muito bem-vindo a este nosso espaço, porque este é um espaço de contribuição. Não é um espaço que você vai encontrar pessimismo ou alguma dificuldade de que a vida não floresce ou não é capaz de se realizar. Pelo contrário, este é um espaço que você de fato vai poder olhar a vida sob uma outra perspectiva, de que realmente podemos ser capazes de realizar o que nós desejamos, mas para isso precisamos olhar aqui para dentro. Tem um poeta persa chamado Rumi que diz o seguinte: por que nós olhamos para as folhas se a verdadeira raiz dos males está no cerne, na raiz da planta, da folha? Então por que a gente insiste em olhar para o externo se a solução dos nossos problemas vem daqui de dentro? E, portanto, seja muito bem-vindo, Dr. Jamilson Haddad, a esse nosso programa aqui na TV Itajubá. Obrigado, Celiandro. A honra é minha, estou à disposição para tratarmos de um assunto tão relevante para um mundo melhor. Essa visão ampliada em relação ao sistema de justiça, em relação à própria vida, em relação ao mundo. Muito legal, viu? Eu quero agradecer aqui com muito carinho a indicação e aquele que fez a ponte entre nós, que é o Dr. Elcio Errara, promotor de justiça da cidade de Pouso Alegre. Ele que desenvolveu vários projetos importantes aqui na cidade de Itajubá, hoje realiza tantos outros de maneira online e também na cidade de Pouso Alegre. Este promotor de justiça, o Dr. Elcio, que fez a ponte entre eu e o Dr. Jamilson Haddad, e eu quero muito agradecê-lo. Muito obrigado pelo carinho, Dr. Elcio, desta indicação muito preciosa para a gente. E, portanto, Dr. Jamilson Haddad, eu gostaria de perguntar para o senhor, quem é, para as pessoas poderem conhecer, entenderem com quem a gente está conversando, quem é Dr. Jamilson Haddad? Primeiramente, agradecer ao convite do meu amigo, promotor de justiça muito competente, dedicado a serviço público, à sociedade, que é o Dr. Elcio Errara. Nós fizemos um curso juntos aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e nos encontramos em vários outros cursos de direito sistêmico, de constelações e de métodos modernos de resolução de conflitos. Grande abraço, doutor Elcio, e obrigado pelo convite para participar da TV Itajubá, junto ao Celiandro, numa temática tão importante. Bom, Celiandro, eu sou Jamilson Haddad Campos, cuiabano, nasci em Cuiabá, Mato Grosso, estudei da primeira à quarta série no colégio público, da quinta à sétima série, colégio público no Barão do Melgaço, quinta à sétima série, colégio Liceu Cuiabano, também, colégio público. Oitava série, fui para o colégio Pernalonga, particular, depois colégio Salesiano São Gonçalo, todo segundo grau, colégio particular. Fui para a Faculdade de Direito, Universidade de Cuiabá, onde cursei curso de Direito. No primeiro dia de aula, o professor Dr. Flávio Ferreira perguntou: olha, eu gostaria que cada um dos alunos se levantasse, identificasse qual que é a pretensão para o concurso de Direito. Eu levantei espontaneamente, na minha vez, falei: eu vou ser juiz de Direito. E falei assim como se espiritualmente, foi espontâneo, e eu me sinto muito honrado, muito agradecido a Deus. Desde o dia 26 de fevereiro de 1999, exerço a função de juiz de direito em Cuiabá, em Mato Grosso, e agora em Cuiabá desde 2012, na capital, na primeira vara de violência doméstica e familiar contra as mulheres.
Muito legal, e hoje a gente tem essa oportunidade de conversar com o doutor Jamilson Haddad Campos, juiz de direito, que vai falar um pouco para a gente sobre a violência doméstica. Ele que tem esse desafio de trabalhar com esses casos e vai trazer a sua perspectiva para nós aqui e contribuir com a sociedade. Para você que está chegando agora, se sinta à vontade em deixar os seus comentários, curtir, comentar e compartilhar este conteúdo para que mais pessoas possam acessar como que ela pode lidar com toda essa perspectiva da violência doméstica. E, portanto, doutor Jamilson, me fala um pouquinho sobre a violência doméstica, mas vamos partir do pressuposto de que, para as pessoas que estão chegando agora, o que de fato caracteriza uma violência, e depois a gente entender dentro desse rol da violência como que se insere a violência doméstica. Sim, a violência é um marco de gerar uma infração à tipicidade, ao sistema penal brasileiro, ao ordenamento jurídico vigente, é ir ao encontro, descumprir uma lei que, no caso, a conduta esteja tipificada pelo direito penal como crime. Isso é em relação a toda e qualquer pessoa, né? Em relação à violência contra as mulheres, nós temos como se fosse uma lupa, no sentido de identificar a questão de crimes contra as mulheres em relação à parte doméstica e de intimidade. Nós temos interpretações do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais brasileiros também enquadrando como de competência das varas de violência doméstica, não somente contra as mulheres, mas também aqueles que se identificam como do sexo feminino. Então, há essa interpretação da jurisprudência no nosso tribunal, nos tribunais brasileiros, Seriandro. Então, é a violência contra as mulheres, em regra, do homem contra a mulher. Muito legal, viu? É interessante a gente poder compreender um pouco mais dessas perspectivas e a gente ver como a gente trabalhar nessa espiral da violência, desse ciclo de violência hoje em dia. O senhor tem percebido na pandemia, há um aumento de casos da violência doméstica? Tem chegado isso para o senhor? Como que o senhor tem percebido isso nessas questões que estão tão desafiantes hoje com a pandemia? Celiandro, nós temos uma perspectiva de muita preocupação de encontrarmos métodos, políticas públicas que venham a prevenir e, posteriormente, a combater essa violência contra as mulheres. O Mapa Brasil, de 2020, trouxe um aumento de 20% a 22% de violência contra as mulheres, especialmente o feminicídio. E nós temos um tensionamento mundial nas relações humanas nesse período de pandemia, porque são várias implicações que levam a essa prática de desequilíbrio, de agressão de um ser humano contra o outro. No aspecto da violência doméstica, nós temos um olhar para as questões culturais, para o estilo de vida da sociedade, e aí nós analisamos o aspecto do patriarcalismo, como o homem via a mulher, como a sociedade via a mulher de maneira inferiorizada ao longo do tempo. Então, a cultura são práticas de atos reiterados ao longo do tempo em uma determinada sociedade. Então, nós temos já essa tensão, a mulher reivindicando uma interpretação de igualdade de direitos e gerando um tensionamento nessas relações. Os órgãos públicos, a administração, os poderes preocupados com essa violência têm desenvolvido campanhas de informação, de debates, como a TV Itajubá, que também está trazendo essa temática, porque essa violência contra as mulheres, ela afeta também ao homem, não somente a essa mulher, e especialmente aos filhos, impactando de maneira muito negativa em toda a sociedade. E esse período de pandemia, ele gera um aspecto muito interessante no sentido da observação em relação ao combate a esse crime. Ele permite que a pessoa, por exemplo, que seja alcoólatra, ele ingira a bebida alcoólica em seu lar, isso trazendo todo aquele aspecto de potencialidade em relação à violência. Então, nós temos hoje o aspecto do lar, que deveria ser um refúgio, uma tranquilidade, um tensionamento
em relação a pandemia, que a pessoa está numa situação de imersão em informações que geram medo na população, de aumento de casos, dificuldade de internações, e isso impacta no aspecto emocional. E o Brasil é o país número 1 do mundo em depressão. Então, nós temos, toda vez que o ser humano encontra dificuldade relacional, dificuldade de diálogo, isso tende ao uso da força do mais forte contra o mais fraco. Então, nós temos um aumento, o Brasil é o 5º país mais violento do mundo em crimes contra as mulheres, e temos uma relevância, um tensionamento social nesse período de pandemia. Assim, as instituições, os tribunais têm buscado cada vez mais métodos que possam prevenir e combater. Aí nós entramos na temática que você muito bem desenvolve, Celiandro, que são métodos modernos de resolução de conflitos, né? Então, nós temos um período de preocupação no mundo todo de violência, né, nesse período de pandemia, de aumento da depressão. Essa violência doméstica ela causa impactos na vida escolar dos estudantes, por exemplo, o aluno que vai para a escola com medo da mãe ser espancado, estar sendo agredida, ele não consegue se concentrar em sala de aula. Isso gera um reflexo no presente e no futuro para a nossa própria sociedade, além dessa repetição do ciclo daquelas crianças que presenciam essa violência e depois os pais continuam nossa relação como se nada tivesse acontecido e sem maiores esclarecimentos junto aos seus filhos. E eles tendem a interpretar como fazendo parte do relacionamento a agressão. E nesse ciclo de repetição da violência em sociedade. Também impacta de forma negativa no ambiente de trabalho. Por vezes tem mutilações, depressões crônicas, isso diminui também o rendimento no ambiente de trabalho. Nós temos, Celiandro, a questão da população carcerária. O Brasil é a quarta maior população carcerária do mundo. E a violência doméstica, ela impacta muito o sistema penitenciário e o próprio sistema de justiça. A ocorrência é muito grande, somos o 5º país mais violento do mundo em crimes contra as mulheres. Então, nós temos também um custo alto em relação ao sistema penitenciário, um custo para a família, esses homens sendo retirados do seu relacionamento familiar, por vezes do trabalho, né? E isso gera, então, um impacto muito significativo e preocupante na própria sociedade, Celiano. Muito legal, viu? Muito obrigado por essa explanação aqui, junto com o Dr. Jamilson Haddad Campos, ele que é juiz de direito do Mato Grosso, está trazendo para nós aqui uma perspectiva muito interessante sobre a violência doméstica. Quais são os impactos dessa violência doméstica em vários ambientes da sociedade? E, portanto, o custo-benefício que eu entendo que a gente pode sugerir aqui sobre essa temática é a prevenção e a promoção desses direitos e resguardar essas pessoas. E quando a gente fala de violência doméstica, nós estamos falando de proteção da família, dos filhos e do próprio homem, porque ninguém quer viver de uma maneira encarcerado, em conflito ou em intransigência, né, com a lei. Nós queremos viver na plena harmonia, na leveza e na felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Mas como nós nos comportamos, como nós nos dirigimos a essa mesma felicidade, é um desafio todos os dias. E assim, culturalmente falando, os desafios que se apresentam para o homem, para a mulher, nestes tempos, levam muitas vezes a uma relação cada vez mais conflituosa. O estresse cada vez mais presente, o medo, a pressão e nos ambientes, nas famílias, tem acometido cada vez mais. E o Dr. Jamilson tem trazido para a gente essa perspectiva muito interessante sobre a violência doméstica. E eu quero pegar um outro ponto importante do trabalho do Dr. Jamilson, que ele é coautor de livros e, portanto, gostaria que ele pudesse falar um pouquinho para mim de quais são esses livros, do que se trata e o que isso contribui um pouco com a sociedade. Dr. Jamilson, fala para mim dessas contribuições, dessas parcerias que o senhor tem sobre a questão dos seus livros. Bom, Celiandro, eu tenho, não sei se ficou visível aqui, esse livro que é a Filosofia Jurídica Sistêmica com um Olhar Humanizado na Justiça, que tem como coordenadores o Dr. Luciano Loyola da Silva, Kellen Medeiros e Eunice Schreck. Eu estou fazendo o prefácio, também sou coautor. Ele traz toda essa visão ampliada do olhar no sistema de justiça. O modo de falar filosofia é uma avaliação
de para que serve, o que para onde caminhamos, é uma análise raciocinando os institutos jurídicos e trazendo métodos modernos, resolução, especialmente das constelações familiares, do direito sistêmico, desses métodos modernos de resolução de conflitos. E também tem este outro livro, que são métodos adequados de gestão de conflitos, a serviço da pacificação e da humanização da justiça, que depois você pode colocar aí na página, né, para aqueles que estiverem interessados, onde eu sou também coautor. Temos magistrados, advogados, profissionais de todo o Brasil, com alta capacidade e muito estudo e experiência nessas temáticas modernas de resolução de conflitos. É muito interessante, Celiandro, você dizer que todos nós buscamos a felicidade. Todo ser humano busca a felicidade. Bom, se nós buscamos a felicidade, o que nos leva em determinado período de nossas vidas a trazermos a infelicidade para a nossa própria vida. Isso faz com que pensemos, se buscamos a felicidade, algo acontece, por vezes, além da nossa própria consciência ou da nossa força para evitar essas condutas. Se buscamos felicidade, estamos trazendo infelicidades, dissabores. Isso é importante para os estudiosos do direito, para a sociedade, para todos aqueles que estão nos assistindo, para compreender o fenômeno da violência, para compreender o aspecto da criminologia, da sociologia, dos aspectos relacionais à vida humana, porque nós somos seres humanos relacionais, nós precisamos nos relacionar com outras pessoas, e essas interações, elas precisam ser nesse aspecto de busca pela felicidade, porém de forma equilibrada. Por isso nós temos o direito que vem a regular a vida em sociedade, a harmonia entre os poderes em relação à função estatal, função do Estado, né? União, Estados e municípios, e essa regulação da vida em sociedade, ou seja, o nosso ordenamento jurídico, e quando a pessoa busca a felicidade e traz a infelicidade para outros, para outrem, aí é onde precisamos ver se essa conduta se enquadra em relação a algum crime. Bom, então, como é que nós observamos? O sistema de justiça tradicional, o método tradicional, ele nos traz um resultado muito interessante. Ele tem como principal meta, como sendo a vítima, o Estado, e não a vítima, a pessoa como sofreu, ela fica sendo em segundo plano, e a punição em relação ao agressor. Nós temos punição e reinserção social. Eu indago, pergunto para você, Celiandro, e para todos os telespectadores, se você se sente seguro. Nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo, e pergunto se mesmo com todas as pessoas segregadas nas prisões, você se sente seguro? De jeito nenhum, viu, doutor Jamilson? Eu não me sinto seguro, né, mesmo tendo esse alto índice, conforme o senhor me falou aí. Mas quais seriam essas razões? Quais seriam as razões de eu poder, mesmo tendo tanta gente presa, eu poder me sentir inseguro numa sociedade que encarcera tantas pessoas? Perfeita a sua observação. Eu como juiz, não me sinto seguro, como todas as pessoas que eu indago, sejam autoridades, sejam membros do sistema de justiça ou cidadãos comuns, a sociedade civil organizada, as pessoas instantaneamente respondem que não se sentem seguros, da mesma forma como você, Celiandro. Isso significa que algo não está cumprindo bem, ou muito bem, ou regularmente a sua função. Então, o sistema tradicional de justiça, ele é muito importante, ele continua em total vigência e continuará, mas os estudos estão trazendo alternativas a esses métodos tradicionais de combate à criminalidade, de preservação da vida harmoniosa em sociedade. Se nós temos uma superpopulação carcerária e não nos sentimos seguros, significa que o sistema não tem dado conta suficientemente em relação à gestão do sistema penitenciário, em relação à gestão
do combate a essa violência e especialmente da gestão, políticas públicas de combate a essa violência, Celiandro. Então, nós estamos importando, o Brasil, os estudiosos de direito têm importado métodos e visões ampliadas para prevenir e combater essa violência e trazer a tão almejada pacificação social, que é a finalidade maior de todo o ordenamento jurídico vigente, ou seja, todos nós procuramos já felicidade. Então, é a paz social. Assim, surgem métodos modernos de resolução de conflitos. Nós temos o estudioso, né, Bert Hellinger, que estudou todas as questões trazidas por estudiosos no mundo nesses aspectos relacionais do ser humano, que analisavam a questão psicológica, os transtornos, as dificuldades, o modo de punir na sociedade, a busca de modificação de padrões comportamentais. Então, ele estruturou essas leis, esses estudos, estruturou as constelações de maneira muito eficiente. E nós temos o juiz Sam Storr, da Bahia, que colocou essa visão para o mundo do direito, ampliando a visão do mundo do direito. Foi o primeiro país no mundo, né, a trazer a nomenclatura do direito sistêmico. Então, é olhado todo um sistema. Então, nós deixamos o método tradicional, que só olhava para o Estado, a estatística e a punição, ficando a um segundo plano a vítima e a reparação do dano, e trazemos esse olhar ampliado. O nosso tempo não dá para explicar de maneira pormenorizada o que isso significa, né? Mas nós temos leis que regem a vida, que regem o relacionamento humano, como a do pertencimento, de maneira bem didática, todos temos o direito de pertencer ao nosso sistema, Celiandro, a buscar a nossa felicidade, a vivermos em harmonia, pertencermos ao nosso sistema. Ou seja, quando não pertencemos, quando ocorre a exclusão, gera uma afronta a essa lei sistêmica, lei do amor, lei humana. Nós temos a lei da hierarquia, nossos pais vieram primeiro. Bom, me parece que o primeiro respeito e gratidão que temos que ter nessa busca pela felicidade é exercer a gratidão, compreendendo que os nossos pais nos deram tudo, ou seja, a própria vida. E quando conseguimos compreender que ninguém dá o que não tem e que contribuímos do nosso aprimoramento e herdamos valores emocionais de quem nos antecedeu, olhando com gratidão aos nossos pais, isso tende a trazer paz para os nossos próprios corações, isso impacta nas relações. E a terceira lei, que é, Celiandro, a do equilíbrio entre o dar e receber. Me parece bastante lógico quando você analisa um equilíbrio. Quando você somente dá ou faz, você espera algo, não é isso, Celiandro? Você não fica numa expectativa, como se uma retribuição, um reconhecimento desse pertencer, do merecimento de quem veio primeiro e olhar com respeito, e desse equilíbrio na relação com a sua esposa, com o seu colega de trabalho, em relação aos seres humanos, em qualquer que seja o ambiente ou instituição contratual ou de vida relacional que você se encontra, que nós nos encontramos. Então, essas leis foram observadas e, dentro do campo fenomenológico, fazendo uso de representantes, a pessoa tem a capacidade de identificar onde essa lei, de alguma forma, não foi observada, onde estamos agindo com exclusão, excluindo, por exemplo, o sistema familiar do cônjuge, né? Não olhando com gratidão e hierarquicamente para os nossos pais, ou tratando somente com crédito ou ônus em relação aos nossos parceiros de vida, aos nossos cônjuges, aos nossos semelhantes que caminham ao nosso lado. Isso faz com que o sistema traga à tona, repetindo padrões ou trazendo à luz aquilo que foi excluído. Então, nós temos essa visão ampliada sistêmica quando o juiz, por exemplo, quando se qualifica nessa temática, ele tem uma visão muito mais ampliada
dessas leis que regem a relação e de todas as influências, no caso da vítima, que por essas questões é como que um radarzinho se identifica a homens desequilibrados, violentos, agressivos. O sistema ele é muito forte. E, Celiandro, nós temos a física quântica e a programação neurolinguística que trazem que o nosso inconsciente ele responde de 90% a 95% de tudo que nós fazemos. O que significa isso? Tudo que você fez ou está fazendo até então, eu e todos os telespectadores, ou seja, o ser humano, ela vem de maneira antecedente, previamente determinada pelo nosso inconsciente. Então, olha a relevância do conhecimento dessas leis que regem a vida. E a programação neurolinguística ela também é uma das fontes, uma das bases de estudo do alemão Bert Hellinger, né? E essa programação neurolinguística faz com que olhemos para a figura daquele agressor ou da vítima, analisando como é que foi a sua vivência, o que ele herdou dos pais, bisavós, da sua ancestralidade, o que ele se programou, ou seja, qual foi a programação linguística, a linguagem vivenciada por essa pessoa ao longo da vida. Então, pessoas em lares desestruturados e essa formatação e dando aquilo que lhe é possível, retribuindo a vida, o desequilíbrio em vida recebido por essas pessoas. Então, só o sistema tradicional que visa o Estado como sendo vítima e a punição não possibilita a análise ampliada dos impactos vivenciados, por exemplo, por aquele agressor, não olha essas leis que regem a própria vida humana, isso é ciência, não observa a ciência das emoções, e isso faz com que haja um prejuízo, tanto na reparação do dano, tanto no aspecto da vítima, de recuperação e colocação para fora daquela dor, uma estabilização emocional e para o próprio dano, inclusive, sofrido pela própria sociedade. Aí nós temos, Celiandro, outro método também, eu fiz várias capacitações de constelações estrutural, organizacional, constelações familiares, né? Família Stelling, estou terminando agora o TCC, né? Já entreguei o TCC da Hellinger, né? Uma pós-graduação, e também fiz curso de justiça restaurativa, de mediação e facilitador sistêmico. Então, eu procurei esse conhecimento humano e relacional para olhar de maneira respeitosa para as partes quando estão perante o juiz e buscando especialmente entender que todos buscam o quê? A felicidade. E a sociedade para a qual nós estamos aqui como agentes públicos espera de nós que busquemos a possibilidade de que essa sociedade viva em felicidade. Para isso, ela tenha um âmbito relacional de pacificação, de paz social. E assim, esses métodos, esses estudos das constelações de direito sistêmico da justiça restaurativa têm permitido, inclusive eu estou fazendo agora um curso da Júris, né, de capacitação para facilitadores, um aperfeiçoamento, e também de direito sistêmico também para o próprio Tribunal de Justiça agora, né? Então, e estou começando já um mestrado de direito na UERJ, né? Então, o ordenamento jurídico tradicional ele é importante, estou fazendo um mestrado, e nós temos esse estudo e esse aperfeiçoamento através de outros métodos modernos de resolução de conflitos que permitem não só olhar a estatística e o Estado como vítima, mas olhar diretamente a pessoa, o ser humano, né? Que é o objetivo principal. Então, por exemplo, agora esse outro instituto que é da Justiça Restaurativa, que está também aqui nesse outro livro, são os métodos modernos de resolução de conflitos, né? Adequados de gestão de conflitos, ele traz a justiça restaurativa que faz uma mudança de lentes, né? Você começa a olhar para a pessoa, para a vítima, para o agressor, e começa a compreender. Então, Celiandro,
A justiça restaurativa ela tem como empoderamento da vítima, ela empodera a vítima e traz responsabilidade ao agressor. Então, o agressor e a vítima participam da construção, da reparação do dano e da responsabilização desse agressor. E isso, apesar do seu objetivo principal, ele impacta diretamente na diminuição da reincidência. Ou seja, nós temos um empoderamento da vítima que participa diretamente. Antes era praticamente um partícipe, né? Como se fosse uma testemunha no ordenamento jurídico tradicional, e agora ela passa a ser personagem principal. Ela, junto com o agressor e com a ajuda de um facilitador de pessoas que foram envolvidas ou atingidas por aquele ilícito ou por aquela conduta do agressor, possam ajudar a construir uma nova relação. Ou seja, isso é possível olhar de modo a possibilidade real de regeneração da figura desse agressor. Porque eu te falo assim, Celiandro, novamente aquela pergunta do sistema penitenciário. Bom, se nós temos um sistema penitenciário hiperlotado e a população se sente insegura, significa que quando esses regressos, quando esses presos saem do sistema penitenciário, eles não estão cumprindo a lei de execução penal, que tem como o binômio da reinserção social. Ou seja, eles não estão aptos plenamente à reinserção social, porque nós já acompanhamos uma reincidência alta, ou seja, a pessoa volta à prática delitiva. Então, essa visão desses métodos modernos, por exemplo, da justiça restaurativa, Celiandro, ela permite que você empodere a vítima participa diretamente, falando assim, olha, essa sua conduta para o agressor me trouxe mutilação, me trouxe depressão crônica, me incapacitou de poder cuidar dos nossos filhos ou dos meus filhos, né, dependendo dessa relação de violência, relação entre agressor e vítima, me incapacitou no trabalho, eu sustentava a minha família e a minha vida era essa. E esse impacto gerou tanto sofrimento na minha vida e me impactou dessa forma. Então, o agressor, ele toma conhecimento do que aquela conduta dele gerou de prejuízo àquela pessoa, à vítima. Isso tende a dar reflexão na compreensão dele. E, além do mais, Celiandro, um aspecto muito interessante é que, por vezes, esse agressor não era nem visto pela sociedade. Olha a lei da exclusão que nós temos no direito sistêmico, nas constelações. Ele não era visto pela sociedade. Então, na mediação, na justiça restaurativa, ele ganha relevância. Ele pode dizer, olha, a vítima vai, depois que ela falar da vazão emocional, a toda a dor sentida, experimentada e as consequências na sua vida, do impacto dessa agressão, ela também pode indagar a ele, com a ajuda desse facilitador, o que te levou a agressor a praticar essa conduta contra a minha pessoa. Por que você agiu assim? E esse agressor vai poder internalizar o que ele fez, ouvindo diretamente da vítima, e vai poder analisar a própria vida. Isso é uma reflexão extremamente potente, Celiandro. Então, ele traz... eu nasci num lar desestruturado, ele vai falar, isso é, infelizmente, muito corriqueiro, essa repetição de padrão, nasceu num lar desestruturado, o pai agredia a mãe, ou não teve a figura do pai presente, a mãe era alcoólatra, ou era dependente química, era agressiva, foi para a rua, foi abusado, violentado, as pessoas passavam por ele como se não fosse gente, não ouviam no aspecto relacional social. Então, ele cresceu como se não existisse, né? E não era visto, e foi só experimentando na sua programação neurolingüística o quê? A violência, o desequilíbrio, o ódio, a raiva, a dor. E ele, nessa lei do equilíbrio que dar e receber, ele vai devolver para a sociedade a violência, a dor experimentada. Então, quando ele traz a própria vida para a vítima, isso impacta, tende a impactar diretamente na compreensão da vítima, isso acalma o coração dela, porque nós somos seres relacionais. E esse agressor tem um aspecto muito interessante da justiça restaurativa,
que tem como principal objetivo a reparação do dano. Então, no sistema tradicional, Celiandro, a vítima não é vista como vítima direta, porque é o Estado, ela é secundária, e também não tem, em regra, a reparação do dano. Agora, na justiça restaurativa, o principal objetivo é a reparação do dano. Então, todo o sistema permite, por exemplo, empresas, contratação desse agressor, qualificações, palestras, compreensão. Além dessa atitude, ele pode reparar o dano. E a vítima pode falar, olha, eu me sentiria satisfeita na reparação do dano se você compreendesse e tivesse consciência de que você fez. Para ela era suficiente. Então, ela vai dizer, ou você gerou um prejuízo financeiro de 3 meses de salário, ou de 1 ano, ou perca do meu emprego. Então, eu preciso que você me repare financeiramente. E essa empresa, pegando por vezes, por exemplo, a violência doméstica, não necessariamente são pessoas que praticam outros crimes. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Então, ele vai e trabalha nessa empresa e pode deixar 30% dos seus ganhos, por exemplo, para reparar a agressão, né, os danos sofridos pela vítima. Olha só que maravilha, Celiandro. Então, você tem a vazão emocional da vítima, no caso da mulher, a compreensão da desestrutura de vida do agressor e ele tomando consciência do que a conduta dele fez. Por exemplo, é muito comum você ver várias práticas de furtos, por exemplo, adolescente infrator, e ele vai fazendo aquilo lá sem nem se ater às consequências desse ato. Ele não tem mais valor, vai ficando insensível, né? Ele não faz mais valoração daquela conduta. Então, quando ele ouve aquele impacto e fala sobre a própria vida, pensa na sua própria estrutura, ele se sente visto. Então, é comum eles dizerem, puxa, a primeira vez que eu me senti visto, alguém está me olhando com atenção. Isso permite um impacto de reflexão instantânea na figura desse agressor, além do que a vítima é beneficiada pela reparação do dano. Então, nós temos, e eu tenho cada vez mais feito um link, desde o início dos estudos, eu observava que esses institutos são conexos, ou seja, eles têm uma inter-relação, interdependência, isso é extraordinário. E cada vez mais eu tenho visto outras pessoas também assim identificando e unindo as especificidades desses institutos, das leis que regem a vida humana, dos princípios da justiça restaurativa em relação a esses métodos modernos de resolução de conflitos. Então, nós temos a visão das leis que regem a vida humana e esse novo olhar, uma nova lente trazida pela justiça restaurativa, ou seja, métodos modernos, eficientes, que impactam diretamente na reinserção social. Então, Celiandro, se eu pergunto assim, olha, para a sociedade, você prefere encontrar com um agente que praticou o crime, né? Com o egresso do sistema penitenciário, foi para lá pelo sistema tradicional ou através, por exemplo, da figura da justiça restaurativa, com a base também no olhar sistêmico das constelações. A pessoa vai dizer, olha, se você se sente inseguro em uma superpopulação carcerária, eu prefiro, me parece que é bem evidente, encontrar na mesma calçada com quem passou pelo Instituto da Mediação, da Justiça Restaurativa, que trabalhou as constelações dos exercícios sistêmicos, porque aí você permite uma internalização de compreensão, uma reflexão instantânea de sua atitude, do impacto negativo na sua vida do agressor, na vida dos filhos, na própria sociedade e especialmente reparando o dano à vítima. Então, me parece que essa pessoa que passou por esse método moderno de resolução de conflito, isso fica bem evidente quando nós fazemos isso na prática, ele está muito mais habilitado para cumprir com a finalidade da lei, que é maior da reinserção social, e principalmente agora com a reparação do dano em relação à vítima. E ela é que diz, assim eu me sinto reparada em relação ao dano por mim sofrido. Então, isso é extraordinário. A justiça restaurativa, o direito sistêmico das constelações, Celiandro, não são para passar a mão na cabeça, muito pelo contrário, eles dimensionam no sentido de gerar uma compreensão da própria conduta, da própria vida, da desestrutura na vivência
e, através dessa conscientização, da necessidade de autorresponsabilização, de responsabilização do agressor e reparação do dano à vítima, trazendo pessoas mais sadias e em harmonia para a nossa vida em sociedade. Então, são métodos revolucionários, importantíssimos, que eu penso e acredito que o Poder Judiciário, o Sistema de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais superiores devem cada vez mais, e já estão o fazendo, trazer e implementar isso ao sistema de justiça brasileiro, aos tribunais brasileiros, porque são muito eficientes nessa busca principal, que é o da pacificação social, compreendendo que as pessoas querem ser felizes, Leandro. Muito legal, viu, Dr. Jamilson Haddad Campos, que está aqui conversando com a gente hoje na TV Itajubá, através do meu programa Olhar Ampliado, que é um programa que tem justamente essa intenção de trazer pessoas e personalidades importantes para a gente conversar sobre temas relevantes com um olhar sobre expansão de consciência. E hoje nós estamos assistindo uma aula do Dr. Jamilson Haddad aqui junto com a gente, trazendo todo este olhar de uma população encarcerada, com a insegurança, com esse sentimento de insegurança que ainda é muito presente na sociedade. Será que nós nos sentimos realmente plenos e seguros em uma sociedade mesmo que encarcera tantas pessoas? E a resposta que a gente percebe, que eu trago da minha percepção, é que ainda não estamos nos sentindo seguros. Então, portanto, será que a visão tradicional, ela contempla tudo isso que nós queremos? É isso que o Dr. Jamilson traz para a gente, e ele traz de um ponto de vista muito respeitoso com as práticas tradicionais, que é muito bacana isso, que nos trouxeram até aqui, que teve a sua utilidade numa certa época do tempo, mas que agora nós precisamos ampliar o nosso olhar para outras perspectivas também, que é esses métodos de resolução de conflitos que o Dr. Jamilson bem falou. Olha, muito feliz aqui com a participação do Dr. Jamilson. E você que está chegando agora junto com a gente aqui, você tem interesse nesse tema de violências domésticas, mas preste atenção, este tema, esses conceitos dos princípios sistêmicos, que é a lei do pertencimento, da hierarquia, que é a ordem e do equilíbrio, da troca, eles se aplicam também a tantas outras esferas da vida, e não somente nessa temática. E você pode levar para o seu ambiente, para aquilo que você vive, este olhar também praticado que o Dr. Jamilson pratica sobre a violência, a temática da violência doméstica, violência das mulheres, que está interligado a tantas situações que afeta tantas outras questões na sociedade, e não somente a questão pontual ali, simplesmente de agressor e vítima naquela dinâmica. E assim, ele também defende aqui com muita propriedade, muito legal, essa responsabilização e reparação de danos, que é importante para que a sociedade possa cada vez mais buscar a sua altivez, a sua mudança cultural de pensamento, e assim a gente contribuir cada vez mais. Sendo assim, Dr. Jamilson Haddad, continua para a gente mais um pouquinho nessa perspectiva que o senhor trouxe para a gente, deste olhar que tudo está interligado, as relações humanas têm ligações uma com as outras, e o que muitas vezes afeta na violência doméstica circunda tantas outras esferas dentro da sociedade. A prevenção, ela é a melhor alternativa hoje, mas quais são os desafios de implementar esta visão dos métodos resolutivos de conflito, de autocomposição? Qual que é o grande desafio para essa sociedade presente hoje, mesmo em tempo de pandemia, aplicar cada vez mais essa visão moderna, essa visão humanística, essa visão que realmente trata o ser humano do seu ponto de vista consciente e inconsciente, do seu lado racional, que é muito importante, e do seu lado emocional, que também é muito importante. Como integrar esses polos numa mesma atividade na prevenção dessas questões da violência doméstica? Perfeito, é uma pergunta complexa e muito objetiva, ou seja, como desenvolver políticas públicas para efetivamente implementar esses métodos que tragam uma compreensão da busca pela felicidade e dessa busca pela felicidade de modo a permitir que haja pacificação social, ou seja, não infringência e não prática de crime em relação ao nosso semelhante. Eu acredito que a experienciar, ele traz um impacto contundente e transformador na vida do ser humano. Então, quando você toma conhecimento
das leis, das constelações familiares, do direito sistêmico, da justiça restaurativa, ou seja, desses métodos modernos, isso te impacta de uma maneira tão positiva e tão forte na nossa compreensão como seres humanos e no aspecto profissional, que automaticamente você passa a enxergar como o caminho mais importante para a pacificação social. E como é que os tribunais podem expandir através de cursos de qualificação profissionais, onde juízes, promotores, as ordens dos advogados, a maioria das ordens já possuem comissões de direito sistêmico, né? Eu tenho proferido palestras muitas vezes nas OABs de São Paulo, do Nordeste, né? A região Sul, né? Então, esse aprimoramento daqueles que participam do sistema de justiça vai levando a organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das ordens dos advogados, essa compreensão, essa qualificação profissional e, assim, implementando com criatividade a efetividade desses métodos modernos, por exemplo, a Resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que traz a incumbência aos tribunais de desenvolver, criar, desenvolver, ampliar a justiça restaurativa, os métodos modernos de resolução de conflitos. Nós temos, Celiandro, o próprio Código de Processo Civil trazendo a figura da obrigatoriedade da audiência preliminar de conciliação, ou seja, a ampliação dos centros judiciários de conciliação e mediação, dos CEJUSCs, aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que foi o primeiro curso de Direito Sistêmico, inclusive o Sami, que veio aqui dar essa qualificação, foi para os juízes, desembargadores, né, e servidores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E hoje nós temos oficina de Direito Sistêmico, nós temos a Baluarte, Madura Clarice Claudino, com a oficina de Direitos Sistêmicos, núcleo de Justiça Restaurativa, também de círculos de paz, aqui oficinas de pais e filhos, né? Então, nós temos uma estruturação dos tribunais, desses métodos modernos, ou seja, o tribunal olhando com responsabilidade para a sociedade, que é o nosso principal objetivo, que é compreender e permitir a felicidade entre as pessoas e essa pacificação social. Olha só, Celiandro, esse impacto da compreensão desses cursos. Eu fiz um curso em Turim, na Itália, sobre direitos humanos e sistema penitenciário. Até então, nós tínhamos a compreensão, por exemplo, em relação ao grau de psicopatia, a grande dificuldade de não reincidência ou de tratar, dependendo do grau de psicopatia. Nós tínhamos, em determinados estabelecimentos, de 13% só de reincidência mesmo nesses casos de psicopatia. Então, significa que nós precisamos olhar com alegria, com satisfação, com esperança, e eu acredito nisso, para um mundo melhor, como sendo possível um melhoramento nessa efetiva busca da felicidade humana. Ou seja, é possível, Celiandro, tratar essas pessoas, melhorar essas pessoas, dar compreensão dessas leis que regem a vida, das constelações do direito sistêmico, as leis do amor, trazer essa nova lente da justiça restaurativa e nessa conexão desses institutos modernos, cumprir a finalidade maior, que é a reparação do dano, porque a vítima se sinta satisfeita, reparada e com o coração aliviado para continuar na busca da felicidade de maneira mais estável, e o agressor com uma autorresponsabilização, reparando o dano e se transformando como uma pessoa que se permite a felicidade, não a infringência, mas a felicidade, e permite a felicidade em relação ao seu semelhante, ou seja, uma reinserção efetiva para a própria sociedade. E eu observo, por exemplo, fiz com a ajuda de uma facilitadora, desenvolvi 2 projetos de exercícios sistêmicos com as constelações para as mulheres vítimas de violência doméstica, na primeira vara de violência doméstica e familiar contra as mulheres aqui em Cuiabá, Mato Grosso, onde nós fazíamos, com a ajuda da Gilmara Tomé, esses exercícios sistêmicos, e era impressionante quando as mulheres tomavam consciência, isso é tudo voluntário, né?
Nós temos o ordenamento jurídico vigente e esses métodos implementando e qualificando essa resposta estatal, essa resolução desses conflitos. E as mulheres ficavam felizes, assim, a expressão mudava instantaneamente quando elas participavam desses exercícios, compreendiam como que elas se encontravam em relação a esses emaranhados dela, em relação à sua família de origem, em relação à família atual, no aspecto relacional, e também desenvolvi também um projeto com uma psicóloga, Eliane Montanha, com os homens agressores desde 2015, né? Fazíamos exercícios de reflexão e hoje nós temos já a alteração da lei, do artigo 22 da Lei 11.304 de 2006, trazendo a obrigatoriedade dos grupos reflexivos para os homens agressores. Então, eu observava lá, Celiandro, que quando os homens chegavam, também através de convite, voluntariamente, eles procuravam e queriam demonstrar para o juiz, né, que eles se sentiam injustiçados, que era um absurdo, né, eles se vitimizavam muito e demonstrando raiva, muita revolta, e quando eles compreendiam a questão estrutural da vida em sociedade, a questão do impacto da cultura, a repetição do ciclo da violência, que eles podiam entender o que eles estavam fazendo com a própria vida deles, que eles queriam ser felizes com a vida dessa mulher e com a vida de seus filhos. Impressionante, Leandro, como eles se emocionavam, os homens se emocionavam muito, e eles saíam muito agradecidos, falando, puxa, doutor Jamilson, se eu soubesse disso, eu não teria praticado essa atitude, né? Então, eles saíam muito agradecidos, era geral essa sensação. Então, eu acredito na prática como sendo os métodos mais indicados, necessários para nós termos um mundo melhor. Evidentemente, Celiandro, que às vezes as pessoas procuram questionar ou buscar exceções. Eu pergunto para você, você conhece alguma pessoa que seja perfeita, Celiandro? De jeito nenhum, viu? Essa perfeição aí eu não tenho encontrado de jeito nenhum. Então, nós somos seres imperfeitos, eu sou imperfeito, você é imperfeito, todo o nosso semelhante, ou seja, o ser humano é imperfeito. E nessa busca da felicidade que você trouxe muito bem, ela permite que dentro da imperfeição tragamos nessas nossas relações sofrimentos, equívocos para a nossa própria vida e para a vida do nosso semelhante. Isso vai ficar em vão? Não. Essa compreensão de nossa imperfeição, através de qualificação e aperfeiçoamento, olhamos de maneira ampliada e, através desses métodos modernos, permitimos que a sociedade possa encontrar em egressos do sistema penitenciário aqueles que passaram pelos institutos dos métodos modernos com maior aceitação do que aqueles que não estão com uma reinserção efetiva para a vida em sociedade, quando se usa apenas os métodos tradicionais. Então, nós temos a existência, a validade e a importância do sistema tradicional e ele está sendo aperfeiçoado com a conexão, com a experiência desses métodos modernos. Ou seja, nós damos importância ao método tradicional, mas buscamos um aperfeiçoamento, porque quando observamos a vida em sociedade, chegamos à conclusão que somente os métodos tradicionais não estão sendo suficientes para a nossa felicidade que as pessoas todas as pessoas buscam, e para a tão almejada pacificação social. Então, nós temos o sistema tradicional junto com os métodos modernos de resolução de conflitos, ou seja, uma mudança de lente, um aperfeiçoamento de todo o ordenamento jurídico e um olhar mais respeitoso e automático para a pessoa da vítima, para a pessoa do agressor, para o nosso próprio semelhante, para a nossa própria vida, Celiandro. Então, eu lembro, por exemplo, só trazendo um exemplo, você ainda me permite, dá tempo ainda, Celiandro? Eu, observando, quando fiz esses cursos, falei, puxa, isso aqui seria extraordinário, a utilização na vara de violência doméstica, né? Então, peguei um experimento da Eliana, que ela já estava desenvolvendo, falei, nós podemos já aplicar na vara de violência doméstica, ela achou excelente, então, juntamos os nossos conhecimentos, desenvolvemos isso com os homens agressores e com a Gilmara Tomé. Eu falei, Gilmara, você topa? Ela, puxa, Jamil, isso é um grande desafio, topo voluntariamente, sem custo nenhum para o Poder Judiciário. Então, atendemos centenas de mulheres e de homens que passaram, milhares, né,
quantas pessoas foram impactadas naquela família, quantas pessoas se relacionam com cada uma dessas pessoas que passaram por esses métodos modernos, né? E eu falei assim, olha, o que você acha de fazermos um exercício sistêmico no sistema penitenciário? Ela falou, puxa, Jamilson, Gil, né? É muito desafiador isso, é muita responsabilidade, mas eu topo. Ela aceitou. Conversamos com, na época, o superintendente do sistema prisional, e ele nos indicou a ala feminina, Celiandro. Então, olha só, eu, como juiz da vara de violência doméstica, ele indicou a área feminina, ou seja, eu tinha um conhecimento, estava no início ainda dos conhecimentos dos direitos sistêmicos, das constelações, né, da mediação, estava em aperfeiçoamento. Então, eu tinha muita visão do sistema tradicional. Nós chegamos lá, as mulheres que lá se encontravam naquela ala do presídio feminino, elas já haviam sido condenadas por retirar, falar de maneira bem didática, por retirar a vida do próprio filho. Então, o ser humano ele tem um aspecto de pré-julgamento. Então, a observação é, puxa, o que levou essa mulher a retirar a vida do próprio filho, né? E aquela visão tradicional da punição, do julgamento, da inaptidão para a sociedade, que é o sistema tradicional de observação, né? Quanto isso lesa o Estado, custo para o sistema penitenciário. E elas, procuramos falar sobre esse trabalho, se elas estavam querendo participar voluntariamente, elas já aceitaram, mas assim com o pé atrás, e a fisionomia delas, Celiandro, é como se fossem pessoas absolutamente insensíveis, é como se você não observasse expressão de sentimentos nos olhares, ou seja, muita apatia, é como se elas se auto-excluíssem, né, da própria vida em sociedade, como se condenassem, né? Elas assumiam a absoluta culpa pelaquela situação. Muitas desenvolveram doenças mentais, né, depressões, e depois, quando elas começaram a participar desse exercício de constelação, exercícios sistêmicos, elas começaram a falar, puxa, minha mãe não me ama. Por que minha mãe não me ama? Era recorrente isso, Celiandro. E falavam com muito ódio, né, com uma revolta impressionante. Minha mãe não me amava. Eu não quero, e proibi minha mãe de fazer visitação aqui na minha cela. Eu tenho ódio na minha mãe. Era muito recorrente e muito forte aquele impacto da energia, né, em desequipar daquelas mulheres. E quando nós começamos a fazer, né, eu e a Gilmara tomar aqueles exercícios sistêmicos, onde elas puderam observar como que elas se encontravam em relação ao próprio sistema, em relação a essas leis do amor, né, elas identificaram que as mães delas também falavam essas palavras, minha mãe não me ama. E aquilo lá foi assim impressionante. Quando elas identificaram isso nesses exercícios sistema, que elas estavam repetindo, que o sistema estava trazendo à tona o sofrimento da própria mãe ou de uma avó, né? A avó rejeitando a mãe rejeitando, rejeitando, e ela se sentindo rejeitada e reproduzindo isso com a sua filha de uma maneira muito maior. Ou seja, a exclusão ela foi tão forte que ela retirou a vida do próprio filho. Eu comecei a olhar como se o rosto delas começasse a corar, como se você enxergasse o olhar daquele ser humano de maneira muito impactante. Lágrimas, pareciam pessoas insensíveis, começou a escorrer lágrimas. E aquilo lá foi uma lição que eu trago e vou levar pela vida inteira, né? Foi transformador em relação à minha compreensão como juiz, né? Eu já tenho 22 anos de profissão, que lá foi talvez o maior aprendizado de toda a minha vida. Automaticamente o meu olhar passou a ser profundamente respeitoso com aquelas pessoas que haviam sido condenadas por um crime tão difícil e tão negativo junto à opinião pública, né? E eu observei seres humanos repetindo o sofrimento angariado e absorvido em vida, ou seja, a repetição dessa inteligência da exclusão, dessas leis fantásticas do Bert Hellinger, né? Esse conhecimento de um olhar mais ampliado.
Então, o impacto que eu tive foi olhar uma pessoa que parecia ser insensível, uma psicopata, e, ao mesmo tempo, naquele mesmo dia, em questão de momentos, logo em seguida, observar seres humanos com emoções, com uma profunda dor. E aquilo lá foi, assim, muito emocionante e eu me sensibilizo ainda quando lembro daquela situação que são seres humanos iguais a qualquer outro, são nossos semelhantes, que na busca da felicidade reproduziram comportamentos, inclusive, que pessoa em sã consciência retiraria a vida do próprio filho, Celiandro? Então, quando elas tomaram consciência, ainda que não conhecessem essas leis, que elas estavam repetindo esse padrão do próprio sistema familiar, elas se emocionavam muito e elas falaram: Doutor Jamilson, eu quero que minha mãe volte a me visitar. E começavam a chorar compulsivamente, era impressionante, como se fosse uma outra pessoa. Não existe milagres, mas essa reflexão, ela foi altamente impactante. Então, saiu um pedido dessas detentas para o sistema penitenciário para que as mães pudessem voltar a visitá-las, porque elas viram que as mães também passavam por aquela mesma dor, uma dor semelhante à dor da exclusão, né? Então, isso foi muito significativo na ampliação do meu olhar como juiz, do olhar do pertencimento, um olhar acolhedor para a vítima, para o agressor, para as partes, né, quando procura o Estado juiz, e para um olhar de política criminal para a própria sociedade, ou seja, no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Quando a gente, interessante, Celiandro, quando a gente olha para a pessoa de maneira respeitosa, olhando ampliadamente a ancestralidade, a programação linguística dessa pessoa, como que é a vida dessa pessoa, elas se sentem respeitadas e acolhidas. Inclusive, ainda que quando da condenação, elas respeitam a condenação. E essa condenação tem um efeito muito educativo e de reinserção social para essas pessoas. Então, isso é extraordinário. Eu acho extraordinário, se podemos colocar uma palavra, o aperfeiçoamento nesses métodos modernos e a potência desses métodos para uma sociedade mais feliz, para uma possibilidade dialogal entre as pessoas. Por exemplo, a mediação, ela nada mais é que permitir um diálogo. O mediador, ele permite um diálogo entre as pessoas para que eles encontrem a melhor solução, para que eles busquem a melhor solução para aquele conflito que tanto aflige essas pessoas. Então, isso foi extraordinário e muito marcante. Lembro do olhar dessas mulheres nitidamente quando me lembro desse caso e o quão seres humanos elas são e precisam ser olhadas dessa forma se nós queremos, se nós buscamos efetivamente a nossa felicidade, porque não é possível a felicidade se os nossos semelhantes, nosso vizinho, estiver atordoado, nós seremos vítimas. E se nós queremos realmente uma pacificação social, uma vida melhor em sociedade. Legal, doutor Jamilson, muito obrigado por esta aula aqui hoje no meu programa Olhar Ampliado, que muito colabora com esta visão da violência doméstica, sobre as perspectivas humanísticas, sistêmicas, sobre todo esse rol de arcabouço da cultura de paz que envolve essas questões para que a gente possa construir de fato uma sociedade segura, uma sociedade que realmente defende plenamente os direitos e a dignidade da pessoa humana. E, portanto, eu quero agradecer muito o carinho do senhor ter proporcionado essa aula, essa reflexão para a gente aqui junto. E eu gostaria também que o senhor pudesse finalizar aqui, mandando uma mensagem final aos nossos espectadores, as pessoas que nos acompanham, o meu programa Olhar Ampliado, e assim a gente finalizar o nosso programa. E te agradeço muito pelo carinho e pela participação. Visando os telespectadores de políticas públicas, o nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem institucionalmente, através da presidente desembargadora Maria Helena Povas, implementado uma política interna de prevenção e combate à violência contra as mulheres, uma política institucional, Celiandro, nessa temática, e buscando também um aperfeiçoamento e observando esses métodos modernos de resolução de conflitos. Assim, Celiandro, eu agradeço imensamente à TV Itajubá,
né, de Minas Gerais, ao convite do Elkio Errara, né, a sua eficaz entrevista, bate-papo Celiandro. Observe que você é um estudioso desses métodos modernos, né? Então foi muito leve, muito acolhedor, foi muito bom, e eu me sinto honrado em estar aqui com você, junto aos telespectadores, numa temática que eu considero uma das mais relevantes para a nossa felicidade, para a felicidade humana, para o mundo melhor e para uma efetiva pacificação social. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Dr. Jamilson Campos. Hoje foi o nosso entrevistado do dia aqui no programa Olhar Ampliado. Se você quer saber mais, curte, compartilhe, comente também essa postagem. Tem o meu Instagram, @CeliandroSilvério. Participe, venha sempre junto com a gente. Toda semana um programa novo para você, porque o objetivo aqui é a expansão de consciência. Muito obrigado, fique com Deus e uma semana abençoada a todos vocês.